conceitos básicos, né? Um pouco redundante aí, mas nós vimos os conceitos básicos de orientação a objeto, né? Que foi basicamente o conteúdo da primeira prova. Tive o conceito de classe, né? Tive os conceitos de classes, de objetos, instanciar uma classe, né? Atributos, métodos. E basicamente isso. Basicamente isso da primeira prova. Agora a gente vai dar uma acelerada hoje. Nós vamos falar sobre. Nós estamos aqui na seção 3, tá? Na verdade, unidade 1, seção 3. A gente vai dar uma acelerada boa hoje. Beleza. Vamos falar sobre construtores. Vamos falar hoje sobre construtores, sobre aqueles comandos de repetição, que a gente já tá careca de saber. Mas a gente vai tentar ver pelo menos umas 2, 3 unidades hoje, para poder dar uma upgrade nos assuntos. A sobrecarga, na verdade, construtores e sobrecargas, né? Já venho falando sobre construtores já com vocês em alguns exemplos. Só que sobrecarga eu não comentei ainda nada. Então a gente vai ler os conceitos para tentar entender alguma coisa que a gente for codificada. Aí tem aqui, tá, nesses textozinhos, vamos lá. Método dos construtores, né? Os construtores garantem que o código contido neles será executado antes de qualquer outro código em outro método. Aí eu vou abrir aqui o NetBeans para mostrar para vocês isso aqui na vida real. Quer dizer que o construtor ele é executado, os construtores garantem que um determinado código, né, contido nele será executado antes de qualquer outro código em outros métodos, já que uma instância de uma classe só pode ser usada depois de ter sido criada, né, com new, o que causa a execução automática do construtor. Eu vou pegar um exemplo aqui de um exemplo aqui de um sistema aplicativo para mim a web, vai ficar mais claro. Aqui, ó. Mais na frente vai dizer que o construtor ele é o método, né? É o mesmo nome da classe. Ele diz que o código ele é executado primeiro. Executado primeiro do que os demais métodos. É basicamente o que está dizendo isso. É um construtor. Ele vai construir, né? Ou executar essas linhas de comandos que estão dentro dele. Ele vai ser executado primeiro em relação aos demais métodos. Que eu tenho aqui mais métodos, tá? Em especial, né? Esse aqui, calculo e lanche, né? Então, por isso é que eu coloco dentro do meu construtor, nessa situação aqui, né, do MVC, a instanciação, né, do objeto. Porque para que eu consiga usar os atributos e usar esse método calcula lanche, eu preciso ter um objeto instanciado. Então aqui é como se eu estivesse me antecipando aos demais métodos. O método construtor é isso. E sempre falando que esse conceito se aplica em qualquer linguagem, né? Na verdade, os conceitos de orientação a objetos eles são universais. O construtor deve ter exatamente o mesmo nome da classe a que pertence,
inclusive considerando maiores e minúsculos. Construtores não podem retornar valor algum, nem mesmo void. Por isso, devem ser declarados sem tipo de retorno. Olha aí, ó. Somente, ó, tipo de retorno, beleza, aqui, ó. Não pode ser nem void e nem ter algum tipo de retorno, no caso aqui numérico, né? Eu só apenas coloco o acesso dele, né? O modificador de acesso, né? E o nome do método, que é igual ao nome da classe. Isso que ele está falando aqui. Os construtores devem receber modificadores, public e private, né? Eu falei. Eles são públicos se a classe for pública. Explore as galerias e observe a classe registro acadêmico, seu construtor. Beleza, é tudo aquilo que eu já expliquei na verdade, né? Que ele vai colocar o método ser construtor, uma classe. Esse meu outro exemplo está mais simples, tem menos código aí para se entender. Eu já vou logo em cima do que eu tenho que explicar. Depois, se vocês quiserem analisar esse código aqui, fica à vontade. Meu código é mais simples, né? Vamos lá. No exemplo da galeria, as classes fazem basicamente o cálculo de uma mensalidade, considerando o custo e o percentual de desconto concedido. A mensalidade do primeiro aluno foi calculada corretamente. Corretamente, e a do segundo. Os dados não foram informados, a divisão por zero foi por isso. Aqui é só o resultado da execução do código aqui em cima. Vamos lá, sobrecarga. Ficou entendido aí que é construtor, que é um método especial, digamos assim. Ele vai ser executado primeiro do que qualquer outro código. E ele tem que ter um nome igual da classe. Ele vai ser público se a classe for pública. Ele vai ser private se a classe for private. Sobrecarga, né, de métodos. Aí tem um conceito aí, né? Cada método possui uma assinatura. Que é a assinatura. A assinatura é isso aqui, ó. É o nome do método. Public W cálculo lanche. É a assinatura. É isso que ele está falando aqui, ó. Cada método possui uma assinatura que consiste de seu nome e número, mais tipos de seus parâmetros, né? Dois métodos podem ter o mesmo nome. Olha só, dois métodos podem ter o mesmo nome se eles tiverem diferentes números e tipos de parâmetros e, portanto, assinatura diferente. O que ele está querendo dizer? É que eu posso ter dois métodos com o mesmo nome, só que com assinaturas diferentes, ou seja, só que com parâmetros diferentes. Eu posso ter um método chamado soma, sem parâmetro, né, que não recebe parâmetro, e eu posso ter o método soma, que recebe dois parâmetros. E assim vai. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Essa característica é considerada sobrecarga, overload, porque o único nome do método possui mais de um significado, sobrecarregado. Então ele diz que quando eu pego um método, que eu pego o mesmo nome e coloco um outro método, né, com o mesmo nome, só que eu coloco atributos, né, parâmetros, eu estou sobrecarregando o método em questão, né? Por exemplo, eu tenho o método soma na classe pai, né? Na classe filha eu boto o mesmo método soma, eu herdo, né? Método soma, só que eu adiciono variáveis, né? Eu adiciono parâmetros para aquele método. Eu acabo sobrecarregando aquele método. E essa ação de sobrecarregar método significa overload, que tem no Java aí, né?
Isso significa sobrecarregamento. Aí, ao conceituar sobrecarga, existe, assim se expressa, né, a possibilidade de criar mais de um método com o mesmo nome e assinatura diferente. É conhecido como sobrecarga de método. A decisão sobre qual método será chamado, quando existem 2 ou mais métodos, será feita pelo compilador, com base na assinatura do método. Olha lá, sobreposição de métodos. A declaração de métodos com a mesma assinatura, né, com o mesmo nome, que métodos de classes ancestrais chama-se sobreposição. Vamos lá, são termos assim que parecidos, mas uma diferença sutil. Vamos lá, a sobreposição de métodos também é chamada de override, né? Ou sobreposição, ou superposição. É necessário recordar os conceitos de herança. O motivo para usarmos sobreposição é que métodos de classes herdadas geralmente executam tarefas adicionais que os mesmos métodos das classes ancestrais não executam. Para ver se tem algum exemplo aqui. Não. Às vezes é muito raso aqui esse material. Mas ele quer dizer o seguinte: você tem um método na classe pai que você vai herdar para a classe filha e você vai modificar o escopo desse método, né? O corpo desse método. Quando você muda o escopo desse método, você está fazendo uma sobreposição no método. Então você tem 2 formas de você modificar um método. Ou você muda os parâmetros. Aí quando você muda os parâmetros, você está fazendo uma sobrecarga. Ou você muda não os parâmetros, mas muda o escopo do método. Aí você vai fazer uma sobreposição de método. A diferença entre os dois é sutil, mas tem esses 2 conceitos aí. E é altamente ligado à questão da herança. Por quê? Deixa eu fazer aqui uma experiência aqui. Esse negócio de herança, ele é um negócio importante quando você entende. Por exemplo, você tem uma classe pai com um determinado método. Você tem uma classe filha vou colocar aqui 2 classes filhas. Todas herdando do pai, né? Herdando métodos e atributos. Só que assim, quando eu herdo um método, eu herdo, na verdade, a possibilidade de alterar esse método. Por exemplo, a classe pai, gente, nesse contexto, ela passa a ser apenas uma classe genérica. Ainda mais se eu declarar ela como abstract. Mas ela se torna uma classe apenas que vai servir às outras. Eu posso ter, nessas 2 classes filhas, vamos supor que eu posso ter necessidade de ter 5 métodos aqui e 5 métodos aqui. E esses 10 métodos vão estar aqui na classe pai. Aí eu vou herdar os métodos que eu quero, né? Na verdade, eu vou implementar os métodos que eu quero nessa primeira classe e na segunda classe também. E essa primeira classe aqui, a pai, ela passa a ser apenas uma classe servidora, digamos assim, né? Uma classe genérica que vai ser utilizada somente para ser herdada, né? Os atributos dos métodos, só praticamente para servir. Nesse contexto aqui, ainda tem uma outra classe, que eu vou explicar lá para frente, que é a classe abstract.
Abstract não, é interface. Essa interface que ela vai servir para, é como se fosse uma herança múltipla, né? Ela vai servir para deixar nossas classes filhas mais turbinadas de métodos, entendeu? Porque como eu não posso herdar de mais de uma classe pai, então eu tenho o orientação objeto, né? Ela me dá essa possibilidade de criar classes do tipo interfaces. Aí eu posso ter mais de uma. Deixa eu deixar aqui bem frisado. Eu posso ter mais de uma classe interface. Tudo isso, gente, para deixar o meu código mais robusto. A orientação objeto deixar meu código mais rico. Então, a classe filha pode herdar essa primeira e essa também implementar, na verdade. Então, eu fico com muito mais chances de implementar métodos específicos. Então, eu posso ter uma classe interface específica só para alguns métodos e uma outra classe interface só para outros determinados métodos. Então, eu posso ficar fazendo essa divisão aqui de métodos. Por quê? Porque pode ter vários motivos, né? É a organização e também talvez o principal seja questão de erros, né? Quando começar a dar erros em um determinado método que tu vai descobrir pelo console do ambiente, tu já vai saber mais ou menos o nome do método e já vai bater em cima da classe que contém aquele método. Então, fica muito mais fácil você identificar o erro, né? Fica muito mais organizado o teu código, que é o que a orientação objeto propõe, é organizar o nosso código. E assim você consegue, como você comentei, né? O orientação objeto é um sistema grande. Não é para ser pequeno. Se você topar com um sistema aí de 10, 15 tabelas, por aí, eu não aconselho a usar a orientação objeto, não. Eu não uso nos projetos que eu tenho por aí. Geralmente não tem, acho que o máximo é 20 tabelas, 20, 15 tabelas, eu não uso para não aumentar meu trabalho, mas se for um sistema aí com 60 tabelas ou classes, aí o negócio é mais embaixo. Aí vocês vão ver a eficácia da orientação a objeto. Vamos lá. Então, sobre a posição, né, está explicado métodos, atributos e métodos estáticos de uma classe. Eu tinha explicado que era atributo e método, mas não estáticos. Ao criarmos instâncias de uma classe por meio da palavra reservada new, cada instância da classe terá uma cópia de todos os campos declarados na classe. Né? Por padrão, a modificação de um campo de uma instância de uma classe não afeta o valor do mesmo campo em outra instância. Vamos lá. Por padrão, a modificação de um campo de uma instância de uma classe não afeta o valor do mesmo campo em outra instância. Esses campos são conhecidos como campos de instância. Ou seja, na verdade é o seguinte, na verdade é você criar, na verdade, um método ou um atributo. Quando você coloca do tipo estático, você vai dizer que todos os objetos que utilizarem esse método e esse atributo declarado do tipo estático, eles vão permanecer com o mesmo valor. A ideia é mais ou menos essa. Vamos supor, eu tenho uma classe conta e eu tenho vários objetos dessa classe. E nessa classe conta eu tenho lá um atributo chamado juros. Juros, por exemplo, da poupança, juros. Então, todas as classes poupança, todos os objetos, né, oriundos dessa classe poupança, elas vão ter a mesma taxa de juros. Então, eu posso
criar, digamos assim, grosseiramente falando, vamos entender como se fosse uma constante. Vai permanecer com esse mesmo valor, independente de qual seja o objeto que utilize. E o método também, porque eles são estáticos, né? São parados estáticos. Eles permanecem com o mesmo valor, independente de qual objeto utilize. A ideia é essa. É por meio da declaração e do uso de campos estáticos que conseguimos compartilhar um valor em todas as instâncias de uma mesma classe. Olha só, conseguimos compartilhar um valor em todas as instâncias de uma mesma classe. O campo estático é também conhecido como campo de classe, já que ele está associado à classe em que é definida, não à instância dessa classe. Beleza. Então, vamos lá, campos estáticos são declarados com modificador estético, né? Que deve ser posicionado antes do tipo de dados do campo. Cadê bem aqui? Antes do tipo do campo, né? E pode ser combinado com o modificador de atributo, por exemplo. Aqui seria normal, né? Um atributo normal. Um campo de distância, né? Como ele fala aí. Mas para virar um campo de classe, eu preciso colocar esse estético aqui. Essa é isso que ele está falando. A diferença, né? Sem um estético é um campo de distância e com um estético é um campo de classe. É algo mais profundo aí. Essas aulas aqui acabou. Esses vídeos aqui vocês veem depois no final da aula, tá? Depois vocês olham esses vídeos aí. Aí tá aqui, você viu a utilização dos métodos construtores, do método de sobrecarga e sobreposição, e os atributos e métodos estáticos de uma classe. Então tá aqui resumidamente o que a gente viu aqui nessa sessão. Né? Então vamos seguir o barco. Os slides são poucos. Vamos para a unidade 2, sessão 1. Aqui tem um pouco mais de conceitos. A programação de objeto é cheia de coisa, galera. É cheio de coisa. Ninguém não pode se afobar com ela, não. Tem que ir aos poucos. Estrutura de decisão e controle em Java. Isso aqui eu acho que é aquela questão do se, né? Que é a mesma coisa. Se for... Eu não vou ler esses slides tudo não, pessoal, porque a gente já sabe esse negócio aqui, tá? É só aquela repetição de ser que a gente já viu em JSP, em JavaScript. Aí por aí vai. Os operadores... Isso aqui não muda nada, gente. Os operadores aritméticos. Os operadores lógicos. Os operadores aritméticos é aquele negócio lá, soma, multiplicação, soma, divisão. Os lógicos, né, continuam o mesmo. O i, o ou, o de negação, continua a mesma coisa. E os relacionais também, maior igual, menor igual, diferente, igual, aquela coisa toda lá. Não muda nada. Aqui só definições, estrutura de repetição. Também não vou ler isso aqui não, porque a gente já sabe. Né? O comando SysO. Esses comandos aqui, gente, acompanham a gente a vida toda. Você pode estudar qualquer linguagem que você vai ter que se deparar com isso. Às vezes implementar de forma diferente, mas a lógica é a mesma, né? Por isso é que eu sempre falei, né? Lógica de programação é importante. Sacar a lógica de programação é muito importante porque vai seguir vocês
do curso todo, né? E tá aqui, a gente terminando o curso e vendo lógica de programação. Se de novo, né? Mesmo esquema, se aí vem expressão, aí vem os comandos. Mesma situação. Se o else, mesmo esquema. Aí tem o switch, né? Switch case. Não muda nada aqui no Java, mesma coisa do C. Mesma coisa do C. Se o comando switch, se o comando if, né, e else, se não, é usado no caso em que é necessário decidir um caminho entre dois possíveis, o comando switch ou switch case auxilia o programador quando existe mais de dois caminhos na decisão. Ou seja, se você tem só dois caminhos a seguir na lógica lá, né, da situação, ele está dizendo para você usar aqui o se e o else. Agora, se você tem mais de duas saídas, aí ele recomenda usar o switch case, né? A gente acaba usando só o else, se e o else. Pronto. Esses aqui são os comandos condicionais. Deixa eu ver o que é que tem esse aqui. Esse aqui deve ser bem o de repetição. Estrutura de repetição em Java. Também vai continuar a mesma coisa, não tem nenhum comando a mais, nenhum comando a menos. Do que vocês já viram até agora assim na linguagem C, né? Não tem mais. Ó, o for do mesmo jeito. Ó. O se. Não tem nada de diferente. A ideia do contador, né? Que a gente já viu, ideia do contador, acumulador, estudo de repetição. While, que ele vai executar. Ah, tá, os três aqui. While ele vai executar se uma determinada condição for satisfeita, né? O do while ele executa pelo menos uma vez. E o for, né? São os três aí. Ah, pô, só isso. Então são os três comandos de repetição aí que a gente tem, né? O while, o do while e o for. Também não tem nenhuma novidade aqui não. Deixa eu ver aqui a unidade 2, seção 3. Deixa eu ver se tem conteúdo aqui. Ah, esse aqui já tem uma coisa um pouco mais aqui. Reutilização de classe em Java, com certeza é a parada do... Ah, aqui tem, ó, herança. Né? Olha lá, reutilização de classe em Java. Tem os conceitos aqui de modificador de acesso, de herança, polimorfismo. Conceitozinho assim, um dos conceitos que eu acho mais chatinho do cara entender. Encapsulamento. Vamos lá, né? Quem já desenvolveu um programa de computador certamente já desejou reaproveitar o programa atual, algumas estruturas criadas em programas anteriores, com mínimo de adaptação. Assim, nesta web... Vou continuar aqui. Então vamos, modificador de acesso. Um dos pontos mais interessantes da programação, orientação do objeto, é seu suporte ao encapsulamento, né? E ocultação dos dados. Essa característica é implementada por meio dos modificadores de acesso, né? Aplicados em classes, métodos e campos. Com ela, os campos das classes ficam protegidos de alterações indevidas de outros programadores. É mais ou menos isso aqui. Deixa eu pegar aqui uma classe
Ah, porque tá público aqui. Ah, tá privado. Por exemplo, ó, tá private. Ó. Quando eu crio um campo e eu coloco o modificador de acesso private, dessa forma, do jeito que está aqui, exatamente do jeito que está aqui, eu estou dizendo que eu só consigo acessar esse atributo código diretamente dentro dessa classe chamada lanche. Porque ela é private e ela só é acessada diretamente dentro da classe lanche. Agora, para que eu consiga acessar o valor dessa variável de uma outra classe, de uma classe externa, eu devo acessar via código, via método. Método get e get post. Método get e método set. Eu só consigo acessar através desses métodos. Por isso é que eu crio esses métodos get e set toda vez que eu crio uma classe. Por quê? Porque eu declaro os meus atributos do tipo private. Então, eu não consigo acessar de maneira direta. Eu tenho que acessar tudo via método. Que é o caso bem aqui, ó. Ó, aqui, ó. Eu estou tentando acessar, pegar o que está digitado no método na classe, no atributo quantidade. Deixa eu ver bem aqui. Tá, bem aqui, ó. Esse atributo quantidade é private, né? E para que eu consiga pegar ou dar um get no que ele pegar o que tem nele, eu preciso do método get, que é esse método bem aqui, ó. Ele vai me retornar o valor que está na variável quantidade, né? QTDD. É isso que ele está falando. Estou numa outra classe tentando acessar. Eu não posso simplesmente chegar aqui. Ó, a aula passada você até observaram bem isso. Não poderia pelo menos botar aqui lanche. Lanche. Nem aparece. Nem aparece. Aparece sempre os métodos. Ó. Eu nem consigo acessar direto. Por conta disso. É isso que ele está falando. Nenhum outro programador vai conseguir acessar diretamente os atributos dessa classe. Por quê? Porque eles estão private. E requer que eu utilize o método get. Resumidamente é isso, tá? Vamos continuar aqui o barco. Aí tem os modificadores de acesso, né? A gente usa geralmente o público e o private até agora. Garante público, garante que o método, garante que o campo ou método da classe declarado com esses modificadores poderá ser acessado ou executado a partir de qualquer outra classe. Fica público. Private, ao contrário, só vai ser acessado por quem está dentro, né? Só quem está dentro da classe mesmo, tá? Nenhum objeto, nenhuma classe fora dela vai conseguir acessar esses atributos de forma direta. Só mesmo através do método getSet, que eu acabei de mostrar aqui, né? Campos ou métodos declarados como private só pode ser acessado, modificados ou executados por métodos da mesma classe, sendo completamente ocultos para outros programadores. Protected, aqui vem a questão da herança. Funciona como um private, mas permite que classes herdadas também tenham acesso ao campo ou método declarado com este modificador de acesso. É basicamente isso aqui, ó. Se eu tenho um método, se eu tenho um atributo na classe pai e o modificador dele é protected, né? Significa que esse atributo só vai poder ser acessado por as classes filhas, pelas classes filhas. O público, todo mundo acessa. O private, somente a classe específica dela acessa, né? E o protected, quem tiver dentro dessa árvore aqui de herança consegue acessar. Então são formas um pouco diferentes que você vai adequando aí ao seu código, né? Sem modificadores, né? Neste caso, os campos e métodos são considerados como pertencentes à categoria, a pacote, né? E podem ser acessados de todas as classes de um mesmo pacote. Então, se você não colocar nenhum modificador de acesso, diz que os dados podem ser acessados de todas as classes do mesmo pacote, né? Então,
Deixa eu ver aqui. Aqui no caso, eu tenho só uma classe nesse pacote model. Se eu tivesse mais 5 classes, e eu não declarasse modificador de acesso, se eu não declarasse, se eu não colocasse private aqui, por exemplo, esses atributos aqui, eles poderiam ser acessados, e seria público, né? Seria público aqui dentro do pacote. É isso que ele está dizendo. Ai, vamos lá. Herança. Vou ler aqui, mas eu acredito que vocês já pegaram, já tanto falar de herança. Herança é uma característica do paradigma de orientação a objeto, por meio da qual o objeto filho herda características e comportamento da objeto mãe, né? O objeto pai. Pela implementação da herança que conseguimos estabelecer a relação entre uma classe mãe e uma classe filha. De modo que a segunda se torna uma extensão da primeira, né? A classe filha acaba se tornando uma extensão da classe mãe, herdando diretamente os métodos e atributos públicos da classe mãe. Polimorfismo, vamos lá. Polimorfismo é um conceito um pouco mais cabeludo. Polimorfismo. A criação de classes derivadas estabelece uma relação, um tipo de, né? Por exemplo, um funcionário, um tipo de pessoa, e um aluno de pós-graduação é um tipo de aluno. É justamente a relação de um tipo de que permite a existência do polimorfismo. Deixa eu ver aqui. A Kaela, né, assevera que polimorfismo é uma capacidade de um objeto o polimorfismo é a capacidade de um objeto poder ser referenciado de várias formas. Tá aqui, ó. Vamos memorizar aqui esse aqui, ó. Polimorfismo. Poli, várias, significa várias. Morfismo, formas. Várias formas. Igual aquelas quadras poliesportivas, né? É feita para praticar vários esportes, né? Basquete, vôlei, futsal. Então aqui o conceito é o mesmo. Poli, vários, morfismo, formas, várias formas, né? Então, ó, o polimorfismo é a capacidade de um objeto poder ser referenciado de várias formas. O que não quer dizer que esse fica se transformando. Ao contrário, um objeto nasce de um tipo e morre daquele tipo. O que pode mudar é a maneira como nos referimos a ele. Então ele está querendo dizer o seguinte, é que um objeto ele acaba podendo conter mais de uma forma. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Não tem não. Eu vou ter que mostrar no código, tá, galera? Esse conceito aqui, que ele é meio embaçado mesmo. Vamos aqui para o encapsulamento. Mas pelo menos a priori, entendam isso. Poli, várias, e morfismo, formas. Então, várias formas que um objeto pode ter. Pronto. Peguem decorem, né? Peguem esse conceito, que a partir daí, quando eu for fazer alguma coisa no código, já vai dar uma clareada. Encapsulamento, né? Encapsular significa esconder, né? Os autores aí afirmam que os verdadeiros benefícios do orientação a objeto provêm do ocultamento da implementação de uma classe até as operações realizadas com seus dados. Ocultar dados através de métodos de modo que sejam acessíveis a outros objetos é a base fundamental do encapsulamento de dados. Então, é você conseguir esconder, né, a forma de acesso, né, para aqueles métodos, né, e atributos, aquilo que eu tinha comentado, né. É você não deixar de fácil acesso, né, a não ser que se você use algum método get, set,
para alterar o valor de uma variável, ou coisa do tipo, é você não deixar aberto, né? Tudo público e tal. É isso mais ou menos que ele está querendo dizer aqui. Então, encapsular significa esconder, né? Significa privatizar os métodos, privatizar os atributos e por aí vai. Deixa eu ver aqui. Encapsulamento e ocultação são conceitos diferentes. Ó, o encapsulamento é um conceito de orientação a objeto no qual o estado de objetos, as variáveis da classe e seus comportamentos, métodos de classe, são agrupados em conjunto segundo o seu grau de relação. A ocultação está relacionada à restrição de acesso e a alguns componentes de objetos, tornando-se disponível apenas por meio de métodos. Cara, muito conceito, viu? Muito conceito, e bote muito conceito nisso aqui. A orientação a objeto, ela... A gente nem codifica nada lá, você vai quase mais de uma hora de aula. Só explicando conceitos. Vocês façam o seguinte, a gente está com essas listas de atividades um pouco atrasadas. Atualizem essas listas, tá? Vai ser aí que eu vou passar para vocês. Não vou passar para vocês também no hoje. Não vou codificar nada com vocês hoje, não. Eu vou querer que vocês respondam, coloquem essas atividades até a última sessão aqui, né? A unidade 1 e unidade 2. Coloquem isso em dias, tá? Aí no app, responda, quem não conseguiu responder ainda, mas coloquem essas atividades em dias. Depois eu vou mexer com o código, tá? Mas a priori vai ser, essa semana vai ser a atividade. No próximo sábado a gente... Unidade 1 e 2, né, professor? Unidade 1 e 2. Coloca esses negócios em dias aí. Aí a gente não vai mexer em código hoje, não. Beleza. Lucas, aí tu que chegou atrasado aí sobre a questão da disciplina. Eu estava aqui vendo aqui a disciplina de projeto integrador, né? Tu faz parte do 1. Então, como tu foi adicionado em um grupo aí, e, cara, eu não vou modificar muita coisa, não. Eu vou aproveitar esse trabalho que já me entregaram, e o trabalho de Laílson é o que está mais completo aí. Eu não sei qual grupo que tu tá, mas eu vou pegar o trabalho dele como base, né? Eu vou dar uma ajeitada no que tem que ajeitar, vou dizer para ele o que ele tem que fazer, e vou utilizar esse parâmetro aí para a gente poder concluir as atividades dessa disciplina, que, se eu não me engano, é uma aula por mês, né? Então, vou fazer isso. A gente tem ainda o mês de novembro todinho para deixar esse trabalho arredondado, e é assim que eu vou levar o barco. Eu não vou complicar o meio de campo, não. Eu tava pensando em passar mais coisas aí e tal, mas não vou fazer isso, não. Porque o trabalho, ele pede, se possível for, até um artigo, né? Como eu venho trabalhando, como eu expliquei na última aula aí, sobre a disciplina, né? Mas não vou bater cabeça com isso, não, porque o negócio tá meio embaçado aí, esse negócio de a distância e artigo é tenso demais. Então eu vou só arredondar o que o gerente, do ponto do trabalho do Gelailson, tá? Ele fez muita coisa aí e tal, unificou todo num arquivo só. Os outros trabalhos da menina não tá unificado. Vou até pedir para elas me organizarem e mandarem um arquivo só, fica melhor para eu ler. Aí não vou fugir muito disso, não. Aí quando eu for lançar a nota de projeto integrado, já lanço logo as 2. Então, vocês vão ver lá a nota bem baixa de projeto integrado, porque eu não lancei. Na verdade, eu lancei só para não ficar vazio, entendeu? Botei 0 lá, na verdade, só para não ficar vazio. Mas quando eu for lançar mesmo, eu vou lançar a nota 2 e a nota 1, né? A oficial 1 e a oficial 2. Aí Então, por enquanto, vai ser dessa forma aí. Beleza? Beleza. Tá, beleza. Pois tranquilo, galera. Pois bom dia para vocês aí. Bom final de semana. Até segunda-feira. Bom dia, bom final de semana. Até. Tá, valeu.